Hesed, Shalom, Uvrachot, que a graça e a paz e as bênçãos do Eterno, nos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu nome, esteja sobre as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar uma visão que eu tive, e não foi somente uma visão que eu tive com essas personagens, e eu acredito que tenha sido sim visão, que não tenha sido coisa comum da minha mente e da minha cabeça. Um tempo do ano passado, quando eu estava em contínua oração e não estava preocupado com estudos escatológicos, mas eu acho até mesmo engraçado porque quando nós menos espera, essas coisas vêm, ou seja, quando nós menos, quando nós nem mesmo pedimos, essas coisas vêm para nós, em sonhos ou quando nós estamos em oração. E um tempo atrás eu almejava muito, há anos atrás eu almejava muito, e depois de bastante tempo eu cessei, eu simplesmente comecei a viver a minha vida comum e estava em oração no ano passado. E então, quando eu fui ali repousar, que eu coloquei minha cabeça na cama e eu comecei a dormir, eu comecei a ver algumas personagens. Então eu via como que dois homens, assim, bem destacados mundialmente. Os dois já foram ministros de nações muito importantes, e um não é mais, mas certamente está também em partidos, de alguma forma orientando, auxiliando também, ainda nesses países que eu diga, nos estados, né, da América. E um outro que eu via, um conversando com o outro, inclusive eles às vezes davam risada enquanto eles conversavam algumas coisas, e o outro, ele é um ministro de uma nação bíblica, uma nação cuja palavra no livro de Apocalipse nos diz que estava a igreja que era perseguida, da onde que eu não quero ser específico, então por isso eu falo meio que em código, onde Satanás estava assentado. Então, quando, por exemplo, o Império Romano ele estava tomando posse do Oriente Médio, e então ele, do lado oriental do Império Romano, mais tarde ele toma posse de uma cidade em um país que é o país em que a Arca de Noé, após o novo mundo, quando se passou o grande dilúvio. Então, se você compreende que tudo isso está, de certa forma simbólica, querendo dizer, então, que você possa compreender. Então eu via estes dois homens, e o do norte de Israel, ele dizia: como é que faremos agora? E então o outro dizia: é. Aí eles sorriam, davam os seus risos, e então eles falavam: é porque os cristãos, né, se eles forem caçados em grande escala, as pessoas de família comum também vão, ou seja, os conservadores também vão.
não necessariamente cristãos, mas aqueles que querem manter uma família comum e tudo mais, eles também vão. Aí eles sorriam e então se finalizava a visão. E isso tudo é bem estranho, porque eu não estou inventando, talvez eu poderia falar com mais alma ou inspiração, mas eu estou me atendo, estou mais tranquilo, quero passar simplesmente o que eu vi e o que eu ouvi. E ali eu parei, né, a meditar, porque um tempo atrás também, no primeiro dia da invasão do conflito do leste europeu, eu estava, eu já contei isso em um dos meus vídeos, que eu estava também dormindo e assim que isso foi no dia 24 de fevereiro de 2022 e que eu abri os meus olhos no pé da minha cama, a primeira coisa que eu vi foi a imagem de um homem. Aquele homem ele estava de frente comigo inteiramente. Eu tomei um susto a princípio porque como é que entrou aqui dentro? Mas foi muito rápido, foi simplesmente a imagem que eu vi. Eu pensei até que era um holograma, depois eu fiquei pensando e meditando. Mas eu via a imagem daquele homem, né, todo de terno e tudo mais. E então eu tomava um susto e na mente na hora falava, ele está por detrás. E eu, "Oxe, ele está por detrás. Deve ser coisa da minha mente. Eu me levantei e tal, fiz os procedimentos pela manhã da minha vida e tal. Aí peguei no celular. E a primeira notícia que eu tinha visto era a, o país do urso lá invade a Ucrânia. E na hora me voltou a memória do que eu tinha acabado de ver, assim que eu acordei, que era a imagem desse mesmo ministro, que na minha mente falava, ele está por detrás disso. O tempo foi se passando e parece que não fazia muito sentido, até que passou alguns meses do conflito e esse homem apareceu no cenário internacional para trazer uma mediação. Foi daí que foi entendido por algumas pessoas e até mesmo por mim. Eu compreendi a princípio que ele estava ali se beneficiando dessa situação, porque também a Ucrânia ela produzia aí 1/3 de grãos muito importante para a região ali da Ásia, daquela partezinha da Ásia Menor, indo ali para dentro do Oriente e essa nação que é muito importante na geopolítica ali, que é tanto parte do Oriente Médio como parte da Ásia, como parte também da Europa. Essa nação, ela estava, nesse caso, ao meu ver, mediando, porque ela era beneficiada nesse sentido de poder ter um negócio, né, com o homem ali, daquela nação, de grãos, certo? E usar muito dos seus grãos para abastecer e vender, né, a outras nações que são mais necessárias, ou seja, e outras coisas mais, né? Então, isto fez bastante sentido, visto que muitas nações ali no Oriente Médio, por exemplo, precisam muito de alimento e tudo mais, então faria também muito sentido. E isso até mesmo na questão, né, apocalíptica, né? E em um outro momento, enquanto eu estava trabalhando, eu com bastante a fazer e trabalhando então nos meus sentidos, da minha visão e da minha mente, no meu entendimento, eu via como que essa nação, né,
eu via ela como se ela expandisse. Não é que ela vai tomar territórios e crescer e tudo mais, mas era como se ela expandisse e ela quisesse tomar de conta, né, ali de grande parte, principalmente da Europa. Eu não sei se por intermédio de de querer entrar, né, na, nos, nas alianças econômicas da União Europeia. Eu não sei, mas eu só sei que era como que eu via. Agora eu não consigo discernir se isso foi uma visão, né? E no discernimento até então eu não consigo saber se é uma visão de profecia ou se é simplesmente um, uma visão de discernimento a respeito do porquê que depois, agora eu vou contar uma outra parte, eu vou retornar a essa visão que eu tive agora. Num tempo chuvoso, eu estava em casa, e isto foi, se não me falha a memória, no início desse ano. Sim, foi no início desse ano de 2023. Estava em casa, uns dias chuvosos, e eu ouvi um grande estrondoso, eu já até relatei em outro vídeo também, trovão. Só que quando o trovão ele trovejou, eu não ouvi o barulho do trovão, eu ouvi nitidamente a voz falando no estrondo do trovão, muito forte, o nome de duas nações, que era Turquia e Síria, no meio do trovão. Trovão estrondoso, e eu ouvia o nome dessas duas nações. Passou poucos dias, aconteceu aquele tremendo terremoto na Turquia e na Síria. Eu já contei isso em vídeos que eu, em meio a revelações e sonhos também, que está aqui, e já contei, inclusive, para pessoas próximas também, do meu convívio. E não foram somente. Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso no meio de um trovão, vozes sendo dita. Eu creio que era a voz do Senhor. E então, foi a primeira vez que isso me aconteceu na vida. E depois começou a acontecer coisas semelhantes. Quando trovões começaram a soar, eu comecei a ouvir alguns. Algumas vezes eu conseguia ouvir frases em meio a esse trovão, em meio aos trovões. Isso aconteceu pelo menos umas 4 vezes e então parou. Nunca mais isso aconteceu. Eu não digo isso para mostrar alguma coisa, não. Eu falo com verdade, em consciência daquilo que me veio. Porque às vezes é até mesmo um norte que Deus ele quer me fazer entender o que está acontecendo e o que está realmente escrito e como é que nós devemos ver ali segundo o que o Senhor quer que eu veja dentro da Bíblia. Que às vezes nós vamos lendo a Bíblia, vamos lendo a história e vamos, de alguma forma, tentando ver uma forma ali, poxa, isso daqui é o que realmente a profecia estava dizendo. E então o Senhor ele vem e começa a nortear nós diretamente. E então, e então, é, houve, né, eu sei que para algumas pessoas que não são espirituais, elas não compreendem essas coisas, elas vão dizer que não é nada a ver, porque elas não são espirituais, né? Requer, requer muito da parte de Deus, não é do homem, é de Deus. O homem ele vai fazer a sua parte, mas não requer do homem visibilidade, do homem influência do homem para que Deus ele
faça por intermédio de alguém que ele quer fazer por intermédio de alguém. Na verdade, Deus, muitas das vezes, ele usa sim pessoas de muito bens e de muita influência para propósitos, mas muitas das vezes Deus ele usa de alguma forma porque ele quer saber, por exemplo, Jeremias. Jeremias foi um dos profetas menos descredibilizados da Bíblia Sagrada. No entanto, todo o seu ministério, que foi descredibilizado pelos homens, parece que tudo o que ele dizia, tudo o que ele se esforçava, em tudo que ele se empenhava, não significava nada. Em nada mudava as questões do que os homens que tinham poder podiam fazer alguma coisa. Em nada, porque as pessoas não se atentavam, porque era um tempo que Deus ele queria julgar o mundo. Então, muitas vezes Deus ele vai pegar quem não é credibilizado mesmo. Deus ele vai pegar alguém que todo mundo vai olhar e vai falar: "Eu não acredito em você. Você é cheio de pecado. Você não tem influência. Você nem de Deus é. Você..." Aí vai começar outras pessoas, né, a enxergar um monte de coisa, porque é lícito, é lícito. Nós somos simplesmente um alvo deste mundo. Um alvo que eu digo é um alvo de ser acertados, né, como um lugar que alguém tem que arremessar alguma coisa contra, porque nós realmente não temos nada para oferecer, né, senão para ser descredibilizado e ser lançado por terra, né, porque quem deve ser creditado, credibilizado cada vez mais é o nome do Senhor, que ele que deve ser exaltado para sempre mesmo. Por exemplo, o ministério de Jeremias, o final foi que ele sempre dizia: "Olha, rei, faça isso", e o rei endurecia o pescoço, ó, manda ele para a prisão, manda ele para o calabouço, né? Bate nele, né? Profetizava no meio do povo, se levantava falso profeta, falava: "Não, não é assim como Jeremias está dizendo, mas assim diz o Senhor, haverá liberdade. Deus há de libertar o povo." Aí prendiam novamente lá. Jeremias ficava descredibilizado. Aí Deus profetizava por intermédio de Jeremias, falando para o povo se arrepender, falando que o templo não significava muita coisa se o povo continuasse em desobediência e entrasse dentro do templo levantando as mãos e dizendo: "Templo, templo este do Senhor é a nossa salvação, é o nosso livramento, o Senhor está aqui, o nome do Senhor está aqui." Então, o que que é o rei da Babilônia para vir contra nós? Quem que são os exércitos, né, dos nossos inimigos? E Deus usava Jeremias falando: "Se arrependam, se rende, rei. O rei da Babilônia está vindo, vai levar todos vocês para a Babilônia para vocês se render a ele. Por despojo, vocês ainda vão ficar vivos se vocês se render. Vão para a terra da Babilônia, tem que se cumprir, conforme Deus já disse. Vocês vão ficar 70 anos lá, tem que se render." O povo endurecia o pescoço: "Não, não vamos nos render, o Senhor está conosco, vai pelejar." E continuavam no pecado, na idolatria, continuavam cultuando a Deus das suas formas, acreditando no templo este do Senhor. Então, a Bíblia ela conta muito disso. Então, quem sou eu perto, né, de um servo de Deus, né? Quanto mais perto de homens que tiveram realmente mensagem divina para entregar ao povo de Deus. Mas a Bíblia ela fala que Jeremias, cujo nome é o Eterno, né? Yahweh, Yahweh, exalta, né? Daí da onde vem aí o termo levantar, exaltar no sentido de exaltação, né? Ram, torna grande, exalta e tudo mais. Ele foi exaltado depois que ele morreu mesmo. Ele foi exaltado pelo Senhor, simplesmente pelo Senhor, enquanto ele vivia. Porque até mesmo quando os babilônicos vieram e levaram o povo para a Babilônia, ele acabou sendo arrastado para o Egito, com os judeus que foram para o Egito. E lá os próprios irmãos deles mataram ele apedrejado. Então Jeremias morreu apedrejado, conforme a história.
uma das histórias conta. Então, a, a Bíblia, ela não promete, né, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela não promete muito do que muitas pessoas no século de hoje andam pensando, que se é de Deus tem que ser percurtido, se é de Deus tem que ser sempre o top, topo, o alguém ou as pessoas que estão sempre sendo mais vistas e a mensagem que tem se chegado muito aos ouvidos das maiorias, mas é simplesmente aqueles a quem Deus ele quer que chegue a mensagem. Isso é o que importa para Deus. Quando nós vemos, por exemplo, esses fatos, como eu gostaria de continuar aqui, então eu ouvia em meio ao trovão, poucos dias acontecia então aquele terremoto terrível que aconteceu e matou dezenas de milhares de pessoas. Foi algo muito terrível e eu comecei a pensar e começou a vir na minha mente, será que isso não é um juízo, né, a respeito de algo que os homens já queiram e estejam projetando contra o povo de Deus na terra, partindo daqueles lugares, quando então no meio do trovão eu via com muita violência aquele trovão, eu ouvia em português, literalmente, eu nem praticamente ouvia o trovão, eu ouvia o nome forte daqueles dois países, daquelas duas nações. E então, né, na visão, enquanto eu estava trabalhando, por discernimento, eu pude perceber que aquela nação específica, ali que está num ponto estratégico, né, num lugar bem estratégico entre Ásia, Europa, Oriente Médio, ela ela como que crescia, eu via ela se estendendo de uma forma muito gigantesca. Aí eu não soube, no entanto, discernir o que que significava, né? Mas com o tempo eu comecei a compreender que talvez fosse a entrada dela para a União Europeia. E por causa disso, homens que têm inteligência já no mundo, do lado ocidental, e sabem do quanto, né, aquele homem tem uma mentalidade, né, muito muito cabeça assim de beneficiar-se e a sua nação e o seu povo, principalmente a sua religião. Então esses homens, de certa forma, eles não permitem a entrada daquela nação, aquele homem específico, a esse acordo econômico da União Europeia. Mas eu via que a outra nação seguia ela, a outra nação que foi citada em meio ao trovão. Então eu via que havia um grande crescimento nisto. Aí então eu compreendi o porquê que depois, essa visão que eu tive foi em 2022, diante de Deus, quando eu estava trabalhando, eu trabalhando atarefado, fazendo muitas coisas e minha mente ela sumiu do sentido físico e eu comecei a contemplar, eu comecei a ver no sentido da visão espiritual e em discernimento. Isso foi em 2022. No início de 2023, eu ouvi aquele trovão que citou o nome dessas duas nações. Passou poucos dias, veio um grande terremoto justamente nas duas nações. Então, eu acredito que são aí os intentos dos homens na terra que Deus, ele antemão vê e sabe, esquadrinha o coração, o entendimento dos homens, o que nas suas intenções eles planejam,
e então ele muitas vezes fere a terra, e muitas vezes ele barra, ele não permite para que não suceda mal aos homens de bem, às famílias e principalmente também à sua igreja na terra. Bom, que Deus abençoe. Aí, fica com Deus, tudo de bom, a paz.